Salve, salve galera, aqui é o Paulo do Cortes Mentalizando. Se você quer ganhar dinheiro da sua casa e ter uma renda extra em dólar, você pode aprender a montar um negócio digital como eu fiz. É só seguir o que esse cara fala no curso dele. Confere o primeiro link na descrição. E essa fundação é muito importante, a gente começar pelo básico, porque principalmente surgiu, e até quando eu liguei pra Renata, eu tava numa conversa entre amigos e uma galera bacana. E aí, quando um perguntou pro outro, cara, me explica, o que é capitalismo? Cara... Daí deu aquele tela azul. Deu uma tela azul, ele não sabia explicar muito, e tinha uns 2, 3 que também estavam quietos, mas, pô, se tivesse feito a pergunta pra mim, sabe, capitalismo é ganhar dinheiro, é uma coisa... E dá pra ver que mesmo dentro de pessoas mais instruídas, esse conceito não é tão... Não sei se é a minha visão mais ótica de fora, não é tão bem... compreendido por todo mundo. Não é só que não é compreendido, mas o ponto é que a gente tem uma educação, e isso não é só no Brasil, não, mas uma educação que te leva a crer, mesmo sem entender o que é uma coisa ruim. É verdade. Então você fica com aquilo na cabeça. Até porque hoje em dia você pega vocês, o Bruno Perini e a Malu. É mais normal a gente falar hoje no Instagram sobre riqueza, geração de riqueza, empreendedorismo. Mas qualquer pessoa fora do meio digital, vocês vão entender o que eu tô falando agora. Falar sobre essas coisas é visto como uma coisa arrogante, como soberba, como, tá querendo achar, tá querendo mostrar, e etc. É óbvio que tem pessoas que fazem isso. Mas é uma coisa feia ganhar dinheiro, falar de lucro. Eu peguei um produto, importei, coloquei a margem em cima e vendi. Nossa, que absurdo, você deveria ter vendido pelo preço de custo. Como se não fosse... Ganhar dinheiro é um crime. Como se ganhar dinheiro fosse um crime, exatamente. E isso vem da educação ruim. Então, o que quer dizer capitalismo? Capitalismo, na realidade, foi um nome inventado pelos detratores do capitalismo. É um termo marxista sobre a acumulação de capital. Só que eles entendiam que a acumulação de capital era uma coisa ruim. Uma das coisas que eu faço no curso, eu faço no Instagram também, mas no curso de uma forma mais direta e com uma cronologia mais correta, é mostrar que a acumulação de capital, na realidade, é responsável pela evolução da humanidade. E como? Sem a acumulação de capital, você não tem como poupar e investir em alguma coisa. Então, quando a gente fala de, sei lá, vou fazer esse escritório aqui, e você não tem dinheiro para fazer o escritório, para poder fazer os podcasts, para poder trazer pessoas, etc. Você vai no banco ou numa instituição financeira, pega esse dinheiro e investe. E pode dar errado, né? Verdade. Você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar pessoal, você vai ter que pagar toda a infraestrutura, máquinas, etc. Isso vale para fábricas, vale para qualquer negócio que você for fazer, inclusive o digital. E da onde vem esse dinheiro? É do céu? Não, é alguém que poupou. Então, alguém que poupou a mais, acumulou esse dinheiro, foi numa instituição financeira e colocou o dinheiro lá. E essa instituição financeira vai fazer a ponte para alguém que está precisando do dinheiro. Perfeito. Isso é, de maneira bastante resumida, a importância da acumulação de capitais na evolução da humanidade, porque a partir do momento que se cria a acumulação desse dinheiro, você pode transferir isso para quem for um homem ou uma mulher de negócios. E é isso que moveu o mundo desde então. Isso foi melhor observado depois da Revolução Industrial, pelo Adam Smith, que é um economista, que foi o primeiro cara que observou e falou, bom, essa estrutura capitalista, ela é positiva, e quanto mais livre você deixar as pessoas, melhor. Foi o primeiro que observou isso. Ele fez alguns erros nessa primeira observação, mas a observação principal de liberdade, manter as pessoas livres, e de que o individualismo move o mundo, e de uma forma positiva para o coletivo. E aí o exemplo que eu dou é o seguinte, e ele fala isso no livro dele, A Riqueza das Nações. Não é da benevolência do padeiro, do cervejeiro, do açougueiro que você vai ter o seu jantar, mas porque ele quer o sustento dele primeiro. Óbvio que ele pode ter o propósito de alimentar as pessoas, mas o propósito principal qual que é? Ele ter dinheiro para ele poder fazer as coisas que ele quer. Morar numa casa, ter alimentação, pagar a educação dos filhos. E é esse individualismo que move o mundo. E aí vem a questão do lucro. Como é que você tem uma empresa saudável, contratando pessoas, melhorando processos, comprando infraestrutura e, às vezes, de novo, pode dar errado. É um risco, sem ter lucro. Então, esse entendimento sobre o que é o capitalismo e como ele é benéfico para as pessoas, aí eu trago isso no curso, como eu falo sempre no Instagram também, tem bastante informação gratuita, por meio dos dados. Então, como era a sociedade até 1800? Até antes da Revolução Industrial. Basicamente, ninguém mudava de posição. Ninguém mudava. Quem nascia pobre, normalmente, morria pobre. E o trabalhador, ele não tinha acesso a bens de capital, a bens de consumo.
ele entregava a produção dele, era uma coisa muito incipiente, pouco produtiva. Depois da Revolução Industrial, que veio a produção em massa, em larga escala, por causa da máquina a vapor, o negócio mudou completamente. Então, os trabalhadores de uma fábrica compravam os produtos da outra. E isso fez uma revolução no mundo, em termos de tudo, inclusive de liberdades individuais. Porque a partir desse momento fazia mais sentido você ter as pessoas livres para consumir e para trabalhar do que escravas ou ganhando pouco, enfim. Foi havendo essa evolução. E aí a pobreza era de 95% mais ou menos, em 1800, com 1 bilhão de pessoas no mundo. Hoje, quase 8 bilhões de pessoas, ou seja, 8 vezes mais pessoas, a pobreza está em 10% do mundo. E é possível extirpá-la. E como? Com liberdade econômica. E é isso que se mostra nos dados. E é muito simples de encontrar. Ô, Rê, você sabe que isso é muito interessante? Esses dias eu tava no Instagram vendo posts, assim, de matérias falando de empresas que faturaram não sei quantos bi, só cresceram e tudo mais. E eu comecei a ver os comentários das pessoas. E metendo o pau na galera. Porque é sempre assim, porque o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. E é bem isso que você vem falando. Na percepção externa, as pessoas não conseguem entender o quanto isso é benéfico. E pensa que só porque eu nasci ali, eu sou obrigado a ficar ali e nunca mais sair dali. Não existe possibilidade. E talvez por falta de informação ou por falta de acesso, talvez as pessoas não consigam entender que hoje, obviamente que existe a pobreza, existe a dificuldade, mas hoje as pessoas conseguem transicionar entre classes. Mas o mais importante de se perguntar é por que existem algumas sociedades mais pobreza do que outras? E da onde vem a pobreza e da onde vem a riqueza? Então, a pobreza, na realidade, ela é a condição natural do ser humano. Só que como a gente nasceu numa época em que tudo é muito mais fácil, as pessoas não dão esse valor a tudo que a gente conquistou como ser humano, enquanto humanidade, nesses últimos 200 anos. Que numa escala evolutiva é nada. Se for pensar desde os primórdios, eu começo o curso falando de Idade da Pedra, como que era o comércio naquela época, para as pessoas entenderem o quanto demorou. Aí depois veio feudalismo, 5 séculos de feudalismo, ou seja, nenhuma possibilidade de você mudar de classes. Depois veio o mercantilismo, depois veio o capitalismo comercial, daí o capitalismo financeiro, assim, foi muito tempo até a gente evoluir, até chegar onde a gente está hoje. Então, a pobreza, ela só conseguiu ser reduzida em alguns lugares praticamente exterminada por causa da liberdade econômica, economia de mercado, capitalismo é isso. E aí, se você pega sociedades como o Brasil, por exemplo, que tem menos liberdade econômica, está lá hoje na posição 133 do ranking de liberdade econômica. Por que a gente tem mais pobreza do que na Dinamarca? Uma vergonha, 133, né? Esse ranking vai até quando? Eu já vou chegar lá. Mas por que a gente tem mais pobreza do que a Dinamarca, ou que a Austrália, ou que a Nova Zelândia? Porque às vezes correlacionam assim, o Elon Musk é bilionário, isso significa que pessoas na África são pobres porque ele tirou dinheiro delas, como se fosse um bolo único. Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar aqui do conceito das pessoas. A economia não é jogo de soma zero. Quando você enriquece, você não deixa outra pessoa mais pobre. Perfeito. A riqueza se gera. E riqueza é infinita. A possibilidade de geração de riqueza ela é infinita. Então, primeira coisa. Então, a riqueza no mundo, desde 1800, Revolução Industrial, subiu mais ou menos 9.000%. E pode continuar subindo. Só que o que faz das pessoas na África serem mais pobres e o Elon Musk ser bilionário? Porque o Elon Musk, ele gerou o valor. O Elon Musk, o Jeff Bezos, o Jobs, que já faleceu, eles geraram valor por meio de ideias e transformaram isso tomando risco. E a fortuna que eles têm hoje não deixou ninguém mais pobre. Pelo contrário, enriqueceu todo um ecossistema em volta deles. Quanto eles geraram de emprego? Não só de emprego, mas de riqueza. A riqueza é basicamente geração de facilidades, né? Então, quando você gera e você resolve um problema, que é isso que faz um vendedor, né? Ele resolve um problema. Total. Quando você resolve um problema, você consegue gerar riqueza e isso é muito bom para todo mundo. Quer dizer, você acha que tá melhor os países que têm mais bilionários ou menos bilionários? Os países que têm mais bilionários, por exemplo, os Estados Unidos. Ele tá melhor do que os que não têm bilionários? Não, não é verdade. E a questão dos bilionários é bem interessante porque justamente as pessoas têm essa ideia de que o rico tá ficando mais rico e o pobre tá ficando mais pobre. Mas quando você pega os dados, isso não é o correto. Mas eles correlacionam a pobreza de locais com menos liberdade econômica, como África, como Brasil, como Argentina, como Venezuela, com a riqueza de países que têm liberdade econômica. Aí eu venho para a tua pergunta. O que é liberdade econômica? Liberdade econômica é basicamente a forma que você tem, ou a liberdade de que você tem de negociar com qualquer pessoa dentro de um sistema seguro, dentro de uma economia segura com garantias à propriedade privada. E aí tem alguns rankings que medem isso. O ranking mais famoso é o da Heritage Foundation, tem também da Cato Institute, tem do Fraser Institute, mas eu gosto mais do
da Heritage Foundation. E aí ele tem 4 fatores principais. Então tem liberdade de mercados, então se tem open markets mesmo, se você consegue negociar com qualquer lugar do mundo, se é fácil essa negociação. O que quer dizer fácil negociação? Se não tem tarifas muito altas. Aqui no Brasil, por exemplo, tudo que você vai importar tem tarifas altas. Total. Então você acaba deixando coisas que são básicas para a população, tipo trigo, mais alto do que ele poderia ser, porque você tem essa ideia de protecionismo da indústria nacional. Essa é uma ideia mercantilista que começou lá no século XV. Então, pessoas no século XV, acreditando que a economia era jogo de soma zero, tinham a seguinte ideia. O país precisa acumular muitos metais e precisa ser protecionista. Ele não pode deixar indústrias de outros países entrarem, porque isso vai deixar a gente mais pobre. E esse pensamento permeia ainda políticos no século XXI, que é uma bizarrice, porque se economia não é jogo de soma zero, significa que eu posso deixar empresas de outros países que são mais eficientes do que as minhas entrarem, porque isso vai trazer mais benefícios para os consumidores. Ah, mas e a indústria nacional? Ela vai se adaptar para aquilo que a gente sabe fazer melhor. Então, você pega países pequenos, Estônia, Letônia, Lituânia, eles não são países continentais que nem o Brasil, que a gente faz um monte de coisas. Tem agricultura, tem indústria, tem um monte de coisas. Eles foram obrigados a comprar essas coisas de outros países. Isso significa que eles são mais pobres por causa disso? Não. A Estônia tem hoje, acho que o dobro do nosso PIB per capita, por exemplo. E é um país que foi ex-estado soviético, ou seja, ele só depois de 91 que ele conseguiu se libertar. Mas liberdade econômica é liberdade de empreender, liberdade de mercado, Estado de direito, ou seja, segurança jurídica é uma coisa importante, uma legislação coesa, simples, para garantia de contratos, garantindo a propriedade privada. Aqui no Brasil, a gente tem muita insegurança jurídica. Vem um político, dá uma canetada, mudou Tudo. do dia para a noite, da noite para o dia muda. E quem é empreendedor sabe. Daí tem a questão dos impostos, quantos impostos você paga, a dificuldade de pagar impostos. Vocês são empreendedores, vocês sabem. É fácil ou difícil pagar imposto no Brasil? A carga tributária no Brasil é... Mas além da carga e a complexidade tributária de você vender para um lugar... Tem hora que vem umas guias, você fala assim, cara, o que é isso, né? Impostos trimestrais, aí muda a tua configuração de imposto. Aí você tem vários trocentos tipos. finais. É, terrível. Exatamente. É duro de você entender, né? Então, o empreendedorismo, quando você tem dentro da nossa educação de que é uma coisa ruim, que é uma coisa feia, que ganhar dinheiro é errado, que lucro é errado, e aí você tem, some-se a isso, dificuldade de empreender, essa cultura molda como a gente vai se relacionar com a economia. E aí, por isso que existem políticos populistas, porque a população não entende o que é melhor e sempre vota na questão de curto prazo. E que aí uma coisa vai interferindo na outra e vai virando uma bola de neve, né?